primos, digamos assim, hoje já está diferente, mas a geração da minha mãe, a geração dos meus tios, não era quase ninguém tem nível superior, quase ninguém tinha uma carreira realmente, né? Pelo menos na minha família foi assim. Então eu, desde muito nova, eu queria fazer diferente daquilo que eu via. Sim, pra poder avançar. Você sabia... é aquela, né? Você não tinha muita certeza do que tinha que fazer. Não Mas você tinha a sabia que menor tinha que fazer ideia, alguma né? coisa. Não tinha a menor ideia. Eu fui para designer de interiores, Sim. quando na verdade eu queria fazer meio ambiente, mas não tinha técnico em meio ambiente na minha região naquela época. E aí eu escolhi designer de interiores só para fazer alguma coisa. Porque era o que tinha lá. Sim, porque era o que tinha. Meio ambiente não tinha, pra você ver como eram duas coisas completamente diferentes. Em dúvida entre meio ambiente e design de interiores, é bem diferente uma coisa da outra, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. Eu lembrei agora do meu primeiro curso extra, assim, que além da escola, foi algo também que eu não segui nunca, que é web designer. Olha isso. Web designer. Eu aprendi a usar lá o Fireworks, o Photoshop e tal, né? E nunca usei. Isso eu tinha 17 anos. Pois é. Né? Mas talvez isso seja um ponto, porque... Por que eu fiz web designer? Porque era o que tinha ali, por perto. E que dava pra pagar. Queria fazer algo. Eu queria fazer alguma coisa, eu não sabia o quê. Hoje é ao contrário, porque você tem tudo disponível. Sim, hoje com a internet você consegue fazer cursos literalmente de qualquer coisa. Né? E aí você fica em dúvida. Não, na nossa época era muito diferente. Você não tinha internet, né? Eu fui ter acesso à internet, a computador já na faculdade. Então, quando eu era mais nova, não tinha isso. Era o que tinha na região e a gente estava limitado ali ao que a gente conseguia fazer, ao que conseguia pagar. E eu fiz curso técnico porque era o que tinha gratuito, que foi ETEC. Na época até chamava ET, Sim, né? a ET de Mogi. Então, era o que tinha disponível próximo. Né? Hoje a gente tem uma facilidade, a gente consegue estudar literalmente qualquer coisa. E a facilidade gera dúvida, né? Porque Sim. É que nem você ir num restaurante tem 300 opções no cardápio. Aí você fala, caramba, qual que eu vou pegar aqui? Você fica naquela ansiedade de, eu vou escolher esse daqui, eu deixei de escolher 299. Sim. E a vida muitas vezes é sobre os nãos que você dá, né? Sim. Pra você poder escolher algo. Quantos cursos a gente compra e nem faz, né? Pois Hoje eu realmente compro muitos cursos online e me inscrevo em muitos. E assim, eu não consigo fazer todos que eu me inscrevo. Né? Pois é. Porque aquela vontade de fazer tanta coisa e a gente literalmente não dá conta. Mas naquela época era tudo muito mais simples e mais limitado, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, então o que tinha era o designer de interiores, era alguns cursos, né, técnicos, e eu falei, não, eu vou fazer, eu queria, meu objetivo era terminar o ensino médio com algum curso técnico junto, era meu primeiro objetivo. E foi aí que eu fui para designer de interiores e nunca trabalhei com isso. Nunca usou. Depois, não sei se foi depois imediatamente ou não, mas você entrou na área de RH, correto? Sim. Aí eu fui fazer psicologia. Teve um tempo, eu fiquei ali há um tempo sem alguns meses, sem estudar depois que terminei o ensino médio. Inclusive, assim, eu passei por um processo de depressão na adolescência e foi o que me levou a fazer terapia. E isso me fez me interessar pela área de psicologia. E aí fui estudar psicologia. Então eu eu me formei em 2009, gente, eu entrei em 2004 na faculdade de psicologia na Universidade de Brás Cubas. Então eu fiz o curso, só que também comecei o curso e quando eu comecei eu já queria trabalhar na área, né? Eu falei, não, tô estudando, tô fazendo faculdade, aquela coisa de quero trabalhar na minha área, achando que já estava, né, avançada. E desde o início do curso eu comecei a procurar estágio. E finalizando o primeiro ano, porque eu entrei no meio do ano, né? Então, quando eu estava para finalizar o segundo semestre, um pouco antes de terminar o segundo semestre, eu consegui meu primeiro estágio na área de RH, que foi na Plasmatic. Era uma empresa de parabólicas. Parabólica? De antena parabólica. Olha, tudo isso mostra demais a idade, Jesus. Filme fotográfico, antena parabólica. Era uma empresa de receptores e antenas parabólicas, enfim. Não sei se ainda fica, ali no centro de São Paulo, na Santa Efigênia. E comecei meu primeiro estágio na área de RH. E foi na área de recrutamento e seleção, que é o caminho mais fácil,
mais para quem estuda psicologia, porque para você ir para a área clínica, você precisa ter estudado um pouco mais, né? Você precisa ter uma bagagem acadêmica de que quem está no segundo semestre não tem. Então, eu fui para a área de RH e aí eu trabalhei por 11 anos na área de RH, né? Foram 11 anos nessa área. Comecei por recrutamento e seleção, fui para treinamento, passei por cultura e clima, por gestão de plano de carreira, por toda essa parte, principalmente de treinamento e desenvolvimento, cultura e clima. Recrutamento e seleção foi mais a porta de entrada. E foram 11 anos na mesma empresa, ou não? Não. Foram 11 anos em várias empresas. Em várias empresas. Comecei ali na Plasmatic, passei rapidamente por uma empresa de cosméticos em Mogi e consegui o meu primeiro estágio, ainda no segundo ano de faculdade, consegui meu primeiro estágio numa grande empresa. Então, eu fui para Firestone, para Bridgestone Firestone, que fica em Santo André. Fiquei ali por alguns meses como estagiária, fui efetivada na área de recrutamento e seleção, como analista de RH. E depois disso passei por consultoria, por empresas de construção civil. Eu trabalhei até numa obra de gasoduto. Nossa, caramba. Eu trabalhei numa obra de gasoduto que eu tinha o meu próprio container, era o auge, assim. Eu tinha um container só meu, 2 assistentes e eu trabalhava... Na obra? Na obra, no canteiro de obra. Nossa. No canteiro de obra. Se eu saía do container, eu tinha que usar o capacete de segurança, eu trabalhava de bota e... Era o meu próprio container, era uma obra de gasoduto. Mas aí eu trabalhei em várias empresas, passando aí por consultoria, por construção civil. A última empresa foi novamente do segmento automotivo, né? Assim como a Firestone também é automotivo. Passei para a empresa de bebidas, bens de consumo, sempre nessa área de RH. Entendi. Foram 11 anos entre várias empresas. Eu me recordo que na época do MBA, até antes da gente iniciar o pré-projeto, você estava bastante insatisfeito, você meio que já estava aqui, né? Da área. Foi um dos motivos até para você querer migrar. Foi assim, eu acho que um conjunto, né, de circunstâncias que me levaram para isso. Eu acho que eu sempre tive um pouco essa questão do empreendedorismo, né? Até hoje, me preparando para vir para cá, eu lembrei de uma coisa, de quando eu era criança, eu e meu primo tinha um pé de pitanga em casa. Eu e meu primo tinha muita pitanga, a gente não dava conta de comer. A gente começou a oferecer para as pessoas que passavam na rua se elas queriam comprar pitanga, porque a gente ia vender e ganhar um dinheirinho, né? Boa. Levamos uma baita de uma bronca, assim, da minha mãe, da minha tia, enfim. Mas eu acho que eu sempre tive um pouco disso que ficou adormecido por muito tempo. Quando eu era mais nova, até durante a faculdade, eu fiz trufa para vender, chocolate, ovo de Páscoa. Passei muitas madrugadas fazendo ovo de Páscoa, na época de Páscoa, para vender. Sabonete, sais de banho, produtos artesanais para vender. Então, eu sempre tive uma coisa assim com a empreender, e mesmo que em paralelo, né? E aí, com a carreira, isso foi deixando de lado, mas eu sempre gostei. Então, eu já tinha aquela sementinha do empreendedorismo, né? E que ficou ali guardada por muito tempo. Passei por algumas empresas. A última empresa, eu tive algumas dificuldades, assim. Eu entendo hoje que eu não estava no local certo e não era a pessoa certa para aquela posição. Assim, eu era nitidamente ao contrário do que a vaga exigia, né? Inclusive, existe aquele teste de personalidade, o Quantum, e existe uma engenharia de função para aquela posição. E ela era totalmente o oposto, né, do que era o meu gráfico de personalidade. Era literalmente o oposto, né? O que eu tinha ali de destaque era o que tinha que ter na posição contrária e tudo mais. Então, foi 1 ano e 10 meses que eu fiquei lá. E assim, por mais que eu me esforçasse, para mim era difícil fazer, porque era algo que era muito fora da minha zona de conforto, e não era por questão de muito trabalho, era por questão de um trabalho que não tinha a ver com o meu perfil, né? E era um ambiente ali que era bastante desgastante, né? Minha advogada disse que eu não posso falar muitas coisas, não posso entrar em muitos detalhes, mas era um ambiente bastante difícil e que eu claramente não estava numa posição adequada, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser comunicativa, que eu gosto de projetos novos, de ideias novas, e era uma empresa que eu não tinha espaço para isso. Então, eu estava bastante insatisfeita. Né?
apesar de ser uma ótima empresa, eu ali não estava numa posição adequada. E ali juntou tudo, né? Minha vontade de querer fazer algo diferente, um pouco daquela crise dos 30 e poucos anos, onde a gente... algumas pessoas passam, né, por essa crise do que eu vou fazer da minha vida, o que eu estou fazendo. Eu queria fazer algo com um pouco mais de propósito, que tivesse um pouco mais a ver com paixão, realmente, com fazer algo. E aí que a Cindy entrou na minha vida em 2012, e ela mudou literalmente a minha vida.